Como vender 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais fácil? Afinal, a gente muitas vezes complica o que deveria ser fácil. E hoje eu vou explicar um conceito que pode ser que mude completamente a forma que você faz o seu discurso de vendas, a conversa que você faz com alguém na hora de vender o seu produto ou o seu serviço e que vai facilitar demais a sua vida na hora de vender. Meu nome é Lucas Gilbert, eu já fiz mais de 400 milhões de reais com todos os meus negócios e eu tô aqui para te ensinar a vender mais, fazer mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. Nós vamos falar sobre um conceito muito legal hoje, deste livro que está aqui na minha mão. Se você está no vídeo, você consegue ver. Se você está no áudio, eu vou contar para você que livro é esse. Esse é o livro Breakthrough Advertising. É um livro da década de 60 de um cara, de um bonitão chamado Eugene Schwartz. Eugene Schwartz foi um dos maiores publicitários de todos os tempos e ele criou um conceito que mudou a publicidade para sempre, que é o conceito de níveis de consciência. O que ele falou? Ele fala basicamente que as pessoas para as quais você quer vender têm nível de consciência diferente ao seu respeito. Existem pessoas que te conhecem muito, existem pessoas que não te conhecem nada. E dessas pessoas que não te conhecem, existem pessoas que sabem que elas têm um problema, tem pessoas que elas não têm nem ideia que elas têm um problema. Você com certeza já encontrou aquela pessoa que você olha pra cara dela, ela claramente está com algum problema, só que ela não percebe que ela tá com um problema. Isso é muito normal. E quais são os níveis de consciência do Eugene Schwartz? Os níveis de consciência são 5. O primeiro é o nível que a gente chama de mais consciente. São aquelas pessoas que conhecem demais sobre o seu produto, sobre tudo que você oferece, as suas ofertas. Então vamos colocar, por exemplo, quem tem um iPhone. Geralmente quem tem um iPhone em relação à Apple é uma pessoa muito consciente, é uma pessoa que a gente chama de mais consciente. Por quê? Porque ela sabe o que é um iPhone, ela sabe como o iPhone funciona, ela já gosta muito do iPhone, e aí a Apple lança um iPhone novo, e ela sabe que o iPhone novo vai ser praticamente igual ao iPhone antigo, vai ter pouquíssimas mudanças, vai ter um ajuste ou outro, mas mesmo assim ele acha massa pra caramba e quer comprar o iPhone novo. Então, a Apple não precisa fazer uma grande campanha publicidade para falar porque o iPhone novo é muito legal. Ela já tem uma base de consumidor muito grande que troca sempre de iPhone. Então, para esses consumidores mais conscientes, basicamente você precisa, anunciar o produto novo, iPhone Z Pro Max. Esse aqui, toma foto, essa aqui são as novidades e esse é o preço. Pronto. Isso é o suficiente para você vender para as pessoas mais conscientes. Você não precisa fazer muito mais coisa. Mas o número de pessoas mais conscientes, ele é pequeno. Esse número, em comparação ao resto das potenciais consumidores do seu negócio, esse é um número pequeno. Então, quantas pessoas no seu negócio hoje você fala, pô, lancei a coleção nova, lancei o produto novo, tô com um serviço novo, ou então, pô, tá na hora de você comprar de novo, o preço é tanto, o cara só compra na hora. São poucos. Isso é normal. Só que essa venda mais fácil você pode fazer. Só que tem mais gente ainda no próximo nível de consciência, que é o nível consciente do produto. O nível consciente do produto é o cara que ele sabe que o seu produto existe, só que ele não tá 100% convencido que o seu produto é o melhor para resolver o problema dele. Então, por exemplo, você tá mudando de casa e você quer comprar uma geladeira nova. Você comprar uma geladeira nova, você vai lá na Amazon, vai lá no Buscapé, vai lá em qualquer site que você achar interessante e você vai buscar a geladeira. Você sabe que existe a geladeira lá da Brastemp, da Electrolux, da Samsung e tal, e você vai pegar essas geladeiras e você vai fazer um comparativo entre as geladeiras. Então você vai lá nos reviews, você vai ver as estrelas, você vai ver os comentários de quem já comprou a geladeira, para você formar a opinião de qual geladeira você vai comprar. Afinal, você sabe que aquelas geladeiras existem. Você só não sabe qual é a melhor, então você está decidindo entre produtos. Esse é o nível que a gente chama de consciente do produto. Eu sei que o produto existe, porém eu não sei que ele é o melhor. O terceiro nível é o nível de consciente da solução. E agora a grande diferença é que o cara consciente da solução, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe como resolver esse problema dele. Só que ele não sabe que seu produto existe, basicamente. Então, no exemplo da geladeira, se você tem uma marca de geladeira que não é Samsung, Electrolux ou Brastemp, que eu falei anteriormente, talvez esse cara nem saiba que ele deveria estar olhando o seu produto, porque ele não sabe nem que você existe. Então, você tem que conversar com ele de um jeito diferente. Você tem que apresentar o produto para ele. Você tem que colocar o seu produto como uma das opções de solução que existem. Porque ele já sabe que ele precisa de uma geladeira, a geladeira tem que ser 2 portas, essa geladeira tem que ser frost free, aí acabou meu conhecimento sobre geladeira por aqui. Então, basicamente, quando o cliente se encontra nessa situação, você precisa apresentar o seu produto. Legal? Então, dá um exemplo. Aula de inglês, você tem uma escola de inglês. Eu já fui professor de inglês, você vai procurar meu nome no YouTube, você com certeza vai ver vários vídeos meus de inglês, inclusive mais do que sobre negócio, comecei a falar de negócio há muito menos tempo, e você vai ver várias aulas de inglês lá, mas talvez você não me conhecia sobre isso antes.
E aí você, por exemplo, sabe que falar inglês é muito importante para sua carreira. Que falar inglês é um negócio que vai te fazer subir de carreira, ter mais oportunidades, conseguir ganhar melhor, ser promovido e por aí vai. Legal? Legal. Só que agora, qual professor de inglês vai te dar aula? Você vai entrar numa escola física, numa escola online, você vai estudar pelo YouTube, tem algum influenciador que você gosta mais e quer aprender com ele? Como é que funciona esse tipo de coisa? Escala particular, escala em grupo, escala com nativo, você prefere aula com brasileiro? Tem várias opções, mas você sabe que você está consciente da solução. A sua solução é aprender inglês. Ponto. Você sabe disso. Agora, qual produto? Não sei ainda. Não sei nem quais existem direito, tenho que pesquisar o mercado, mas eu estou consciente da solução. Legal. Aí, existe mais gente ainda no quarto nível, que é o nível consciente do problema. Consciente do problema é algo que tem algo me incomodando, eu tenho um problema, só que eu não faço a menor ideia de como solucionar. Eu não sei como é que eu resolvo esse problema, mas tem algo que tá me incomodando muito. Como, por exemplo, putz, minhas contas estão difíceis de fechar, o aluguel tá caro, o supermercado tá cada vez mais caro, a escola dos meninos particular difícil de manter, eu quero entregar educação boa pros meus filhos, pô, quero fazer uma viagenzinha também, tem várias coisas que você quer fazer, você quer manter um carro bacana, mas pra fazer essa conta fechar toda, é um problema. Então, de certa forma, você sabe que as suas contas estão te incomodando, você tem um problema. O seu problema é, você não ganha o suficiente para viver no padrão de vida que você gostaria. Este é um problema. Agora, você não tem ideia de qual é a solução. Qual vai ser a solução que você vai arrumar para ganhar mais dinheiro? Porque existem inúmeras. Você pode trocar de emprego para ganhar mais. Você pode abrir um negócio. Dentro de abrir um negócio, você pode abrir um negócio digital, você pode ser afiliado, você pode abrir um dropshipping. Tem milhões de formas que você pode resolver esse seu problema, né? Só que provavelmente tem uma que é melhor que a outra, só que você não tem a menor ideia. Você só sabe que você tem um problema. Logo, você está consciente do problema, não sabe qual é a solução ainda. E tem muito mais gente consciente do problema do que consciente da solução. Até que nós vamos para o último nível, que é o quinto nível, que é o inconsciente. Então, é muito importante você saber também que esse é onde está o maior número de pessoas. Se você consegue entrar nesse grupo de pessoas, você escala muito as suas vendas. Afinal, essa pessoa nem sabe que ela tem um problema ainda. Isso é um grande problema, porque se nada incomoda ela, se ela não sabe que ela tem um problema ainda, ela vai querer comprar nada. Afinal, como é que ela vai resolver o problema que ela nem sabe que existe? Como, por exemplo, existem pessoas que estão com bastante sobrepeso e não repara que isso é um problema. Isso para a vida dela é normal, porque afinal ela sempre teve alguns quilinhos acima do que ela deveria e ela segue a vida normal dela. Só que isso é um mercado gigantesco que você pode explorar uma vez que ela perceba que estar acima do peso é algo que faz mal. Então ela vai trabalhar para melhorar isso, só que ela nem sabe que isso é um problema ainda. Por que eu gastei todo esse tempo te explicando isso tudo? Porque é muito importante você saber que você vai atrair pessoas para o seu negócio que estão em todos esses níveis. Então você vai encontrar pessoas que já te conhecem muito e você vai encontrar pessoas que não tem a menor ideia nem que tem um problema. E todo esse espectro no meio aí se também vai acontecer. Logo, o que você precisa é ter um discurso personalizado para cada nível de consciência. Por quê? Porque se você tem um discurso padrão para todo mundo, você com certeza vai ter um discurso provavelmente ali no meio de consciente da solução. Pessoas que meio que já sabem o que querem, só que por um acaso elas não sabem exatamente se o produto existe. Então, geralmente o discurso de venda tá bem na meiuca ali. Qual que é o problema disso? Que você tá, não tendo a oportunidade de vender pra galera que não tá consciente da solução. Porque quando você quer apresentar o produto e o cara tá consciente do problema e nem sabe que você deveria ser a solução, ele não presta atenção, muito menos o inconsciente. Só que pior do que isso, você tá perdendo as vendas mais fáceis do seu negócio. São as vendas das pessoas que elas não querem uma grande explicação. Elas querem um preço, elas querem uma oportunidade de uma promoção, elas querem uma condição diferenciada de pagamento, né? Elas querem só que você mostre por que vale a pena melhor comprar você do que o concorrente, porque já sabe que você existe. Então, as pessoas elas perdem as vendas mais fáceis, porque elas padronizam toda a venda, todo o script de venda, todo o discurso. Isso é horrível. Então, o que você precisa é dividir exatamente um discurso para cada nível de consciência. Então, a sua primeira função quando você for vender é descobrir qual o nível de consciência a pessoa tá. Então, por exemplo, você está vendendo qualquer coisa. Uma pergunta que você pode falar para uma pessoa que chega para conversar com você é: você já é nosso cliente? Se a pessoa já for seu cliente, ele está muito consciente. Basicamente, ele precisa de uma boa oportunidade e para poder comprar de novo. Porque se ela apareceu de novo e ela já é cliente, ela provavelmente é mais consciente. Agora,
Você já é nosso cliente? Não. Pô, mas você já conhece a gente? Essa é a segunda pergunta. Pô, você já conhece a gente? Sim. Já conheço vocês. Então é outro papo. Porque você já me conhece, eu só preciso mostrar que eu sou melhor que os concorrentes, que eu sou a melhor opção nesse momento, porque ela deveria tomar uma decisão. Se ela não me conhece, é outro nível de consciência. Pô, não te conheço. Tá, mas por um acaso você já sabe, por exemplo, curso de inglês. Vou dar esse exemplo. Eu, Lucas, fui professor de inglês muito tempo, tem vídeos meus aí, chega um cara querendo ter aula comigo. Chega um cara vindo conversar comigo. Eu quero vender curso de inglês pra ele. Eu falo, pô, você já comprou algum curso de inglês meu? Não, nunca comprei. Tá. Você já me conhece, já me viu na internet e tudo mais? Se ele fala sim, eu falo, pô, legal, você gosta das minhas aulas gratuitas? Pô, você faz sentido a gente fazer aula junto? O que você gosta mais? Eu posso ir pra esse lado da conversa. Ele fala, não, nunca te vi. Eu falo, tá. Mas você entende que aprender inglês é importante pra sua vida e pro seu currículo é uma coisa que você tá disposto a investir, você quer realmente aprender inglês? O cara fala sim, eu falo, pô, legal. Então, pô, eu tenho um canal de inglês que ensina tal jeito, tenho tantos alunos, aí eu vou explicar porque eu poderia ser o melhor produto da solução dele. Se ele fala, não, cara, não sei, será que aprender inglês é tão importante? Aí eu vou falar pro cara, você tá estagnado na sua carreira? Você percebeu que algo poderia estar melhor? Você deveria estar ganhando mais dinheiro? Você já perdeu oportunidades porque talvez você não tinha inglês fluente? Eu vou fazer ele refletir. Ele falou, não, realmente, estou consciente do problema. Realmente, isso é um problema, mas aprender inglês eu nunca pensei que poderia ser a solução. Eu deveria, às vezes, fazer, sei lá, uma pós-graduação. Muita gente acha que isso resolve a vida. E por aí vai. E aí você vai trabalhar ele diferente. E por fim não, pô, acho que nem perdi essa opção, nem nada não. E aí você vai ter que meio que educar o cara que, sabia que, de acordo com esses dados, se você não fala inglês, você perde X oportunidades? Sabia que quem fala inglês ganha tantos % a mais? E você vai acabar educando o cara. Então, cada pessoa tem um nível de consciência diferente e você deve, à medida que você for atrair as pessoas, for conversar com elas para tentar vender alguma coisa, entender em qual nível de consciência que ele tá. Porque quanto maior o nível de consciência, mais fácil de vender, e quanto mais rápido você identifica isso, mais você faz a venda fácil. Faz a venda fácil, garante seu dinheirinho, tira-se do caminho, entrega um bom produto, um bom serviço, lógico, e vai trabalhar mais com as vendas mais complexas, para você botar mais esforço naquilo. Não precisa botar, às vezes, muito esforço numa venda que deveria sair muito mais fácil, em compensação também não deveria fazer um discurso superficial para uma venda que é muito mais complexa. Até para você escolher. Se você tem gente muito consciente de você o suficiente para bater sua meta, para ter sua meta de receita, sua renda e tudo mais, o que você vai caçar sarna para coçar com gente inconsciente? Você tem que educar, que o ciclo de venda é mais longo, que demora pra caramba. Não faz sentido você gastar tempo com isso. E aí eu vou te dar um bônus nessa aula também, porque eu tô falando muito de vendas, que o cara chega para conversar com você e você vai acabar descobrindo um nível de consciência. Vou te contar um caso que aconteceu comigo mesmo, que nós temos um produto de investimento na Alu, que é o Alu Invest, e muitas pessoas entram em contato no nosso formulário para saber sobre o nosso investimento, porque a rentabilidade é muito alta. Então a gente paga 20, 21, 22, 23% numa renda fixa pré-fixada pro pessoal ao ano. E o pessoal fala, putz, baita rentabilidade, gosto disso pra caramba, acho legal. E a gente tinha o mesmo discurso para todo mundo que chegava. Perguntava os objetivos, as dores, porque tá querendo investir e tudo mais. O que nós mudamos no processo? Eu preciso entender primeiro cara, você já conhece a gente? Você já investiu? Não investi. Tá, mas você já conhece a gente? Você já conhece o nosso produto de investimento? Você conhece a empresa? Como que a empresa pega seu dinheiro e gera mais dinheiro a partir do seu dinheiro? Se sim, a venda é muito mais fácil. Se não, a gente vai para a próxima. Cara, você já investiu em algo semelhante, em algum investimento num crédito privado, numa empresa, XPTO? Se o cara fala sim, é muito mais fácil mostrar que a gente é melhor do que essas outras empresas. Se não, eu tenho que falar, cara, você investe em investimentos tradicionais e você percebe que não rende tanto como deveria a sua carteira, você sente que seu dinheiro deveria estar rendendo mais, para ver se o cara é consciente do problema. Então, a gente vai passando por essa regra e quando a gente fez isso, a nossa conversão de lead para realmente alguém qualificado que está querendo fazer uma reunião para falar de investimento, dobrou, aumentou 2 vezes. Isso em 1 mês de diferença de um para o outro. Dobrou, só porque a gente começou a identificar nível de consciência mais cedo e conseguimos efetivamente lidar com um discurso específico para cada nível de consciência. Isso fez toda a diferença do mundo. E se você por acaso faz tráfego pago, essa é uma dica que eu posso te dar também. Você tem que pensar nos seus criativos e nas suas landing pages por nível de consciência. Então você pode ter um criativo e uma página só para as pessoas que são mais conscientes. Você vai fazer só remarketing para a lista de cliente. Já para as pessoas que te conhecem, ou seja, seguidores, pessoas que engajaram com seu vídeo, vídeo view e por aí vai, você vai pegar esse público personalizado, você pode falar mais de, cara,
por que seu produto é melhor, o que você está oferecendo de diferente, algo ligado ao produto. Você está falando para uma galera que não conhece o produto menos, mas talvez conhece de alguma forma, está mais consciente da solução, você deveria fazer anúncios falando que você está consciente da solução e por que você entrega a melhor solução. Landing page é a mesma coisa. E por aí vai. Então sempre a headline da sua página e o seu criativo no seu tráfego deveriam focar no nível de consciência. Você deveria ter funis diferentes para nível de consciência diferente. E quando você faz tráfego, você vai pensar, pô, para onde eu vou jogar o público frio? Para onde eu vou jogar o público quente? Para onde eu vou jogar a minha lista de cliente? Quanto mais quente, mais consciente. E por aí vai. E você pode, inclusive num teste de público frio, segmenta na copy do criativo, manda para uma página mais consciente da solução. Já tem outro conjunto de anúncios para público frio, que os anúncios são focados ali em consciente do problema para uma página que a headline é consciente do problema. E por aí vai. Lembrando que é muito importante você manter uma coerência narrativa. Então, se você está falando de um nível de consciência no anúncio, você continua falando desse nível de consciência na landing page. Se esse cara converte e você liga para ele ou manda uma mensagem, você continua falando com ele no mesmo nível de consciência. E com isso, você vai vender 10 vezes mais de um jeito 10 vezes mais fácil, sem dúvida nenhuma. Se você gostou dessa aula, lógico, deixa uma curtida aí, manda para um outro empreendedor que precisa ver isso para melhorar as suas vendas e, claro, testa e volta nesse vídeo e me comenta se realmente funcionou, se deu certo, se melhorou suas vendas. Eu adoro quando eles me trazem feedback falando, cara, eu botei isso em prática, realmente tive resultado, porque aí eu sinto que o meu trabalho aqui, gerando esse conteúdo gratuito, faz muito sentido para vocês. E lógico, se você tá gostando de acompanhar os vídeos, não deixe de se inscrever, curtir, seguir e por aí vai em todas as redes sociais, para você não ficar de fora de nada, não perder nada e não perder essas dicas que podem demais ajudar o seu negócio a crescer mais rápido, que você possa vender mais, ganhar mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. Tchau!